oitavo ano, bom dia, tudo bem? Professor Jonas. Bem, gente, hoje na aula de texto nós vamos iniciar a unidade de número 3. Essa unidade ela faz parte do nosso segundo módulo, do módulo 2, e logicamente também faz parte do segundo bimestre. Bem, algumas pessoas que não receberam a apostila impressa, elas podem estar recebendo por meio do online. Você vai até a plataforma, está disponível lá na plataforma Unoí todo o material em PDF. Então, se você não tem o impresso, não é desculpa para não estudar, né? Então, se você não tem o impresso, vá até a plataforma e busque lá o material do segundo bimestre, unidade de número 3, tá certo? Unidade número 3. Bem, outra coisa também, se você já tiver terminado de responder as atividades da unidade número 2, vá até a plataforma, lá tem também um slide que tem todas as respostas da unidade número 2, das atividades que eu passei no vídeo 1, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a ideia do gênero notícia, tá certo? O gênero notícia é um gênero importantíssimo para nós hoje, principalmente nesse momento que nós estamos ilhados em nossa casa, principalmente nesse momento que nós estamos nessa pandemia. O gênero notícia ele vai ser bastante importante na sociedade moderna, principalmente porque nós temos muitas fontes para nós pesquisarmos, para nós estudarmos, lermos. Observe que antes nós só tínhamos a notícia por meio de jornais, depois de telejornais que veio a televisão, também as revistas, tem algumas revistas que são de notícias, mas hoje a grande mídia está perdendo o espaço para as redes sociais, para a web, para blogs e sites especializados em notícias, não é verdade? Logo no início da nossa apostila, nós vamos debater um pouco também sobre uma questão social muito importante, que é exatamente a questão de igualdade de gênero, a igualdade no trabalho, nos direitos e principalmente também a igualdade no salário. Muitas mulheres que têm o mesmo cargo de um homem em uma grande multinacional, em uma grande empresa, nós sabemos que não ganha o mesmo salário, são salários bem diferenciados. E isso vai ser retratado por meio da jogadora Marta, tá bom? Na unidade 3, a abertura vai trabalhar com a ideia da jogadora, do esporte de um modo geral, como uma ferramenta para buscar, por meio de campanhas, a igualdade entre gêneros, a igualdade que a mulher busca e buscou e continua buscando constantemente em nossa sociedade, tá certo? Então, eu desejo a todos vocês um bom estudo. Caso o vídeo que vocês irão ver pós essa introdução seja ou esteja um pouquinho com áudio um pouquinho baixo, você coloca um fone de ouvido para ficar melhor, tá bom? E aí, caso venha a ter eventuais dúvidas, quaisquer que seja, você entra em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está lá no grupo, tá bom? E tira essa dúvida que você tem. No mais, desejar a vocês boa sorte e até a próxima. Continue aí com o vídeo, tentem organizar essa parte dos estudos de vocês entre vídeo, entre as atividades e as lives, tá bom? Eu gostaria inclusive de pedir a vocês que, caso tenha dúvida e você não queira ou por N motivos você não tenha condições de ter tirado por meio do WhatsApp, você pode e deve tirar suas dúvidas
no momento da live, tá bom? A live é um momento que você deve ter dúvidas e tirar essas dúvidas para que a aprendizagem seja mesmo de fato significativa. Até a próxima e continue aí com o vídeo, ok? Tchau! Vamos estudar? Né? Observem aí, logo no início da sua apostila, nós vamos ter uma imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aí é da jogadora Marta, juntamente com outros jogadores da seleção brasileira. Marta marca o gol por meio do pênalti contra a Austrália na Copa do Mundo do ano passado, 2019, não é isso? E ao observar essa imagem, percebemos que ela faz menção, ela aponta para um símbolo lá na sua chuteira. Esse símbolo não é um símbolo convencional, um símbolo de marcas futebolística, mas é um símbolo bem particular que nós vamos perceber mais adiante. No início também nós temos essas duas questõezinhas, que é mais reflexiva, não a necessidade de nós respondermos por escrito, mas para que nós possamos pensar onde passa esse evento, onde se passa esse evento, logicamente na França, na Copa do Mundo da França, do ano passado, feminino, né? Copa do Mundo feminino no ano passado. Como você interpreta o gesto de comemoração da jogadora Marta? Nós só poderemos compreender esse gesto feito por Marta quando nós entendermos o que é essa marca, qual é o contexto que ela quis mostrar ali durante a comemoração. Bem, para que nós possamos compreender, observe esse post lá no Instagram do Goegual. Goegual é uma campanha organizada pelas Organizações das Nações Unidas. Então, ela é organizada pela ONU em prol da equidade, da igualdade entre os gêneros, principalmente, lógico, no futebol ou no esporte. Observe lá no Gol Igual que diz assim: não é a única rivalidade Brasil-Austrália que as mulheres têm que enfrentar no esporte. Hoje, a Marta está jogando com uma chuteira sem patrocínio esportivo e com um símbolo pela equidade no esporte. Participe desse movimento. Então, a jogadora Marta aqui, ela está utilizando ou se utilizando da sua fama, do seu nome e também do evento Copa do Mundo para lutar em prol dos direitos iguais, tanto no futebol quanto em qualquer outro espaço para as mulheres. Já na página de número 6, vocês observam que vamos ter uma leitura, né? Marta comemora o gol, mostrando a chuteira com o símbolo da igualdade de gênero. No entanto, antes de ler, tem essa organizaçãozinha aqui. Antes de ler, em sua opinião, sofrer discriminação pode ser um impeditivo para alguém fazer algo que gostaria? Eu também peço para que vocês não respondam por escrito, mas que reflitam. Nós vamos trabalhar um pouco com esses dois textos, tem esse texto 1 e tem o texto 2, e os dois textos vão trabalhar com a ideia de igualdade de gênero entre o homem e a mulher. Há grandes diferenças em seu trabalho, principalmente salarial, e também, lógico, na estrutura do futebol. O masculino sempre se sobressai frente ao feminino, lembrando que os maiores salários são, com certeza, do sexo masculino, e o feminino às vezes nem liga, nem campeonato tem organizado. Na letra B, você já foi vítima de discriminação? Como se sentiu? Se não, já presenciou uma situação dessas, uma situação de discriminação? E a terceira, a letra C, as mulheres elas alcançaram grandes conquistas nas últimas décadas. O direito a voto foi uma das,
o combate à violência. No entanto, ainda há uma discriminação muito grande. Na sua opinião, nós temos na nossa sociedade direitos iguais? Nós somos igualitários entre homens e mulheres? É algo reflexivo, como eu já disse, que você observa dentre todos os níveis de educação, todas as modalidades de trabalho, sempre há homens e mulheres juntos, no entanto, na mesma função. No entanto, os ganhos, eles são bem diferentes, eles não são iguais. E as mulheres, eles lutam, ou melhor, elas lutam em prol dessas melhorias, não somente salarial, mas de estrutura e de respeito também, lógico. E após aquele gol, Marta cedeu uma entrevista e disse: esse gol eu dedico a todas as mulheres, não somente no esporte, mas em todas as atividades mundo afora. Logicamente, ela é uma das embaixadoras do Gol Igual, que é a campanha organizada pelas Nações Unidas, e em conjunto com outras atletas e também com outros atletas, tanto do sexo masculino e feminino, são pessoas que buscam pela melhoria não somente do esporte, mas pela igualdade, para que os investimentos sejam iguais, tanto para os jogos femininos quanto o masculino. Se observarmos aí essa imagem, nós podemos perceber uma comparação entre o que ganha Neymar e o que ganha Marta. São jogadores de destaque das nossas seleções masculina e feminina, e esses jogadores, eles tendem a ter um ganho de patrocínio, um ganho real bem elevado. Observe que a jogadora Marta, eleita 6 vezes melhor do mundo, ela ganha em seu salário anual 400 mil. Já Neymar, 14,5 milhões. Marta já balançou as redes 103 vezes, Neymar apenas 50. Por gol, Marta ganha 3,9 mil. Já Neymar, 290 mil por gol. É muita diferença. E essa diferença, quando se fala em números, ela é exorbitante. Percebemos também aqui que essa imagem ela é um pouco antiga, ela não representa hoje a realidade, nós temos diferenças salariais maiores, gols também. Marta é a maior artilheira em Copas do Mundo, já foi artilheira, ou melhor, já foi a 5 Copas do Mundo. Neymar, ele não ganhou também, assim como Marta, nenhum tipo de Copa, nenhuma Copa. No entanto, pela desvalorização da mulher em frente ao homem, Marta ela é multicampeã individual e em seus clubes onde ela passou. Neymar também é campeão. No entanto, se nós formos comparar, Marta ele 6 vezes e Neymar nunca foi. No entanto, aí a questão salarial pesa bastante. 14,5 milhões 400 mil. É uma grande diferença. Nessa outra imagem nós temos as campeãs de 2019, da Copa do Mundo de 2019, os Estados Unidos. Megan, que foi aí a grande expoente dessa seleção e que era a capitã e assumiu a função de capitã não somente pela sua seleção, mas assumiu de modo geral para todas as mulheres. Megan enfrentou o seu presidente, o presidente dos Estados Unidos, rebateu algumas críticas, criticou também e demonstrou dentro de campo e fora que as mulheres elas estão brigando sim por melhores condições de trabalho e salarial também. E Megan fez, após
a sua grande conquista, fez o que havia dito que iria fazer, foi aos Estados Unidos, retornou ao seu país e continua hoje brigando, lutando em prol da igualdade salarial e trabalhista das mulheres no futebol. Mas como se dá a estrutura de uma notícia? Bem, nós temos nessa imagem toda a estrutura de uma notícia. Geralmente elas vêm organizadas assim: manchete ou o título principal, a segunda parte é o título auxiliar, após o lead e, logicamente, o corpo, a narração em si da história, do ocorrido, do acontecido. A manchete ou título principal, ela apresenta a ideia geral do fato noticiado, ela usa de fontes em tamanho maior para chamar mais a atenção do leitor. Já o título auxiliar vem após o título principal e ela pode acrescentar informações ao título principal. É uma complementação. Saindo aí do campo social, o campo relacionado aos textos 1 e 2, o texto 2 aqui, mulheres entre 25 a 49 anos de idade ganham pouco mais de 20% menos do que os homens, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós vamos estudar também um gênero que durante esses textos que vocês irão ler vai ficar perceptível, que é o gênero notícia. Mas para que nós possamos entender o gênero notícia, o que é notícia? Nós estamos sendo constantemente bombardeados por notícias e hoje nós temos uma tendência a estipular notícia falsa de notícia verdadeira ou notícia real, chamadas fake news. No entanto, as notícias é um gênero importantíssimo para nós, para que a gente possa tomar conhecimento do que acontece na nossa região, nosso estado e principalmente no Brasil e no mundo. Notícia é um gênero textual, fundamental em jornais impressos ou virtual, oral e escrito, e trata de fatos de interesse da população. Lembrem-se que essa população ela não é geral, ela é específica. Nem todas as notícias abraçam todos os públicos. Embora as mídias apresentem outros gêneros, é na notícia que atrai aí os leitores e proporciona um diálogo entre os demais textos. Por meio da internet, nós podemos utilizar aí a possibilidade de utilizar notícias praticamente em tempo real. Nós podemos atualizar. Porém, nem tudo que acontece é noticiável. Para virar notícia, um fato precisa ter relevância para determinado grupo social. Como eu disse, nem todas as notícias é de interesse geral. No entanto, as notícias elas abraçam determinado público, determinado gênero. De um modo geral, as notícias elas focam os fatos e acontecimentos durante determinado período da nossa história. Geralmente, lógico, ela é noticiada no tempo real ou no tempo presente. Todas as notícias elas devem ser vinculadas de um modo imparcial, também utilizando adjetivos e locuções adjetivas que tendem a trazer mais objetividade ao texto noticiado. Já o lead, ele traz aí um resumo do fato noticiado, o primeiro texto, é o primeiro parágrafo do texto. Ele também pode apresentar elementos diversos para prender a atenção do leitor, como questionar, por exemplo, sem dar grandes respostas para a notícia. Já o corpo da notícia, ele apresenta detalhadamente os fatos ocorridos, elencando depoimento dos envolvidos, das testemunhas, os fatos que antecederam ou sucederam o ocorrido, ok? Então é essa a estrutura, a organização de uma notícia.
a manchete ou título principal, depois o título secundário, que vai complementar o título principal, o lead, que é o primeiro parágrafo, que responde algumas perguntinhas básicas, que nós vamos ver já já, e a notícia em si, a organização em si do texto que está sendo dito. Nos títulos, os verbos eles geralmente são usados no presente, para o título somente. Para o corpo do texto, o texto em si, vai ser utilizado os verbos no passado, representando o fato já ocorrido, ok? A predominância da linguagem deve ser formal, mas não pode ser excessivamente formal. Ela não pode ser rebuscada demais, porque senão não vai atingir o seu público. Ou a grande mídia utiliza uma linguagem formal, mas não uma formalidade muito culta, porque se utilizar uma formalidade culta demais, ela não consegue chegar a determinados patamares. Então, não pode ser muito culto, mas também não pode ser tão inculto. Ela tem que estar dentro de uma determinada posição, de determinada linguagem utilizada por grande maioria da população, às vezes utilizando até do coloquial. Quando se tem entrevistado, ela geralmente utiliza verbos que se referem aí ao entrevistado, à resposta do entrevistado, como desabafou a vítima, relatou o especialista, afirmou a testemunha. Esses verbos servem para identificarmos quem está falando, se está falando ali um especialista, a vítima, a testemunha, alguém que está dando a entrevista ou o entrevistador, o repórter. Uma boa organização estrutural de uma notícia, ela geralmente traz em si esse roteiro: o que, quem, como, quando, onde, porquê e por isso. O que é o fato, a ação, é o enredo. Já quem são os personagens, quem se envolveu, os protagonistas, os antagonistas daquela ação. Como é o modo como se desenrolou o fato, a ação. Quando é a época, o momento em que ocorreu o fato. Já onde é o local, o lugar onde ocorreu. Por quê? Por que ocorreu? São as causas, quais foram os motivos, as razões. E por isso, logicamente, é o resultado, é a consequência, é o que resultou daquele fato, que geralmente é o que a grande população, o grande público deseja. Não somente saber o que ocorreu, onde e quando, mas o porquê e o que foi que ocasionou tal ação, tal ocorrido, tal acontecimento. Em resumo, nós temos que a estrutura da notícia, ela possui título ou manchete, que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor para a notícia, o subtítulo ou título auxiliar, que complementa o título com mais algumas informações importantes ou chamativas, o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Ele deve responder as perguntas quem, o que, onde, quando, perguntas que nós vimos lá no roteiro. Já o corpo do texto, que é o próprio texto, é o desenvolvimento da notícia, trazendo aí mais informações sobre o ocorrido. Geralmente vem responder as perguntas como, por quê, para quê, apresentando logicamente as consequências desse ocorrido, daquele ocorrido. Essa estrutura ela é quase que fixa, tanto na mídia impressa quanto na mídia televisiva. Nós podemos perceber isso muito na mídia impressa, mas nós temos que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de adequação a ouvir as notícias por meio de mídias televisivas ou propriamente também as mídias alternativas, que nós chamamos, que são as mídias por meio da web, que são blogs, plataformas que noticiam também o ocorrido do dia a dia da população. Chamo a atenção de vocês para esse exemplo.
retirada da Folha de São Paulo. Observem aí, gente, que nós vamos ter o título, né? FIFA prevê dificuldade para turista estrangeiro na Copa. Esse é o título. Esse título, entre aspas, ele é chamativo, certo? E aí ele vem sendo complementado pelo título auxiliar. Secretário-Geral da entidade alerta para desafios de locomoção e segurança. Observe que esse subtítulo ou título auxiliar, ele dá maior ênfase ao que foi dito lá no título principal. Logo após nós temos o lead. O lead já foi dito, o lead traz informações para prender o leitor. Então, logo no início, ele diz que o secretário-geral da FIFA, aí fala o nome, diz aí algumas informações relevantes, quem, como, etc. Isso é importantíssimo. Todas as vezes que você pegar um jornal ou uma revista que traz uma notícia, geralmente eles organizam a notícia dessa forma aí. Observem, título, título auxiliar e o lead. E, logicamente, o restante do texto está aí para que vocês possam dar uma olhadinha. Mas qual é a função social da notícia? É informar, é dar informação, é trazer informação com rapidez, com segurança e principalmente imparcial. A notícia, ela não pode trazer carga emocional de quem está noticiando, ou melhor, do seu repórter, né? O repórter não pode emitir sua opinião, apesar de em grandes jornais, em diversos jornais do Brasil e do mundo, há sempre um ou outro que extrapola a notícia, ou seja por indignação, ou simplesmente por algo que esteja ocorrendo e que o repórter emite sim determinadas posições, determinados pensamentos que são seus e não do ocorrido. É por isso que a liberdade de expressão é muito importante no nosso Brasil, para que nós possamos não somente falar, mas principalmente também receber as informações que vêm do mundo todo. Quanto à construção do texto, já foi dito daqui, a construção do texto já foi falado sobre o título auxiliar, o lead. A linguagem ela é precisa, objetiva e clara, ela tem que ter aí a confiabilidade do povo e usar de certa formalidade para atingir todos os públicos. Logicamente, como não poderia deixar de ter a nossa tarefa, a nossa atividade, após vocês lerem aí as páginas 6 a 11, refletir um pouco sobre o que foi dito. É um texto, são dois textos, texto 1 e 2, que tem um cunho social muito grande e que eu espero que vocês consigam assimilar o conteúdo, pesquisar um pouco mais sobre essa causa, essa ação do Gol Igual e dos direitos que as mulheres com certeza devem ter. Nas páginas 6 a 11 vocês têm as questões também de 1 a 11 e vocês respondem. Caso não tenha o material impresso, vocês podem ir adquirir o material online que está disponível no UNOI, tá bom? Não esqueça. No mais, eventuais dúvidas, quaisquer problema, vocês podem entrar em contato comigo por meio do WhatsApp ou por meio do chat nas nossas redes sociais. E caso persista alguma dúvida, vocês releiam o material ou revejam o vídeo e entrem em contato comigo para tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha ainda, certo? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.